Eu me chamo Vanessa Queiroz, sou cristã desde o ano de 2014, quando eu tive meu encontro com Deus. E esse vídeo é para relatar a minha experiência como testemunha de Jeová, onde fui criada e permaneci até os meus 25 anos de idade. Eu fiz um relatório por escrito para me ajudar no controle do tempo desse vídeo. Muito bem, irmãos. Eu me tornei testemunha de Jeová de forma muito natural, por ter sido o ambiente em que eu cresci, pois meus pais, quando se batizaram nas testemunhas, tomaram essa decisão quando eu ainda era praticamente um bebê, de cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Por quase toda a minha vida até aqui, essa foi a minha referência, portanto, a minha identidade. Como uma criança criada sobre os preceitos dessa seita, posso dizer que passei por muitas situações de constrangimento, principalmente no ambiente escolar, como ser a única da sala a não dar os parabéns a um amiguinho que estivesse fazendo aniversário na ocasião, ou estar no pátio com toda a turma enquanto se cantava o hino nacional e eu apenas ficar muda de cabeça baixa, pois as testemunhas ensinam que cantar o hino é um ato de idolatria. Ao mesmo tempo, vivia um ambiente familiar tóxico, pois meu pai, embora fosse testemunha de Jeová, era alcoólatra e violento. Na adolescência, eu vim a perceber de forma mais profunda que essa questão de ser membro ativo da seita e ao mesmo tempo ter condutas inaceitáveis para um cristão é uma realidade muito comum entre testemunhas de Jeová. Meu citado pai, embora espiritualmente enfermo, adoecido, era um homem muito chamado, por exemplo, para fazer participações no púlpito, que lá denominam apenas de tribuna, chegando ele, inclusive, a ser designado como servo ministerial, o equivalente a auxiliar de pastor em igrejas evangélicas. E ele só não foi mais além porque morreu prematuramente, vítima de uma hemorragia intestinal aos 43 anos. Hemorragia que foi certamente decorrência do seu vício em álcool, que nunca foi combatido enquanto ele era testemunha de Jeová. Um detalhe importante é que o seu quadro não pôde ser devidamente debelado porque uma das abordagens clínicas envolvia receber transfusões de sangue, algo que, como testemunha de Jeová, meu pai estava impedido de aceitar. Após a sua morte, que aconteceu quando eu entrava na adolescência, passei a trabalhar para ajudar nas despesas de casa. E foi quando pude perceber como o fato de meu pai ser doutrinado pelo corpo governante a não fazer planos de longo prazo, porque o Armagedon estava às portas, colaborou para que ele deixasse nossa família completamente desamparada. Sim, porque éramos ensinados que o Armagedon viria antes que as pessoas que estavam vivas em 1914 morressem. Em vista disso, meu pai acreditava que o fim aconteceria antes ainda do ano 2000. No caso, meu pai faleceu em 1996. Esse entendimento induziu meu genitor também a não pagar o INSS e nem comprar uma casa, algo que ele teve oportunidade de fazer. Resultado, mamãe, mesmo após anos de casamento, ficou viúva, mas nunca teve direito a receber qualquer pensão. Nossa família, sem dúvida, foi prejudicada em todos os aspectos da vida. E todas as coisas que foram acontecendo comigo dentro das testemunhas de Jeová, incluindo fofocas, mentiras e traições, coisas que o tempo aqui não me permitiria contar, finalmente transformaram a mim em uma jovem depressiva e amargurada, ao ponto em que tomei a decisão de me dissociar aos 25 anos de idade. Na época, a decisão foi motivada por desespero, dor, uma depressão persistente, sentimentos que eu não entendia como podiam existir em uma pessoa que sempre foi testemunha de Jeová, batizada desde os meus 14 anos. Enfim, não foi por discordância da doutrina que saí, mas já em 2014, quando eu tive meu encontro com Deus, enquanto visitava uma igreja batista, a minha vida se transformou. A partir desse ponto, eu me vi curada de todas as mágoas, angústias, traumas do passado. E o que era mais impressionante, a cura veio apenas em consequência da fé que eu havia abraçado, e não porque eu estivesse recebendo algum tratamento médico ou medicamentoso.
Em paralelo, eu passei a orar clamando a Jesus para restaurar também minha mãe, que já se tratava de depressão há quase 10 anos, algo que a levou a tentar suicídio algumas vezes. Glória a Deus por isso, fomos agraciados também com a libertação da minha mãe no campo da alma, da cura da alma. Ela não apenas se curou da depressão, como também nunca mais manifestou o desejo de tirar a própria vida. Algo que ela não conquistou enquanto permaneceu como testemunha de Jeová e tampouco conquistou através de tratamentos psiquiátricos que fazia. Ser completamente restaurada de dentro para fora foi o que me levou a questionar por que, enquanto testemunha de Jeová, a minha vida foi tão vazia e tão amarga. E foi quando passei a pesquisar a fundo toda a história da seita, da qual fiz parte por mais de 2 décadas. A investigação me levou a importantes achados, sendo os mais relevantes a descoberta de que a tradução do Novo Mundo é uma Bíblia repleta de enxertos e adulterações estrategicamente plantados com o fim de validar a doutrina ensinada pelo corpo governante. Descobri também que nossa libertação espiritual depende de reconhecermos a Jesus como o único Deus e Salvador. Pelo fato de as testemunhas de Jeová negarem a divindade de Cristo, é que, portanto, não observava transformação de vida, nem em minha casa, minha família, nem entre os membros com quem convivi. Desejando ajudar outras pessoas a entenderem o perigo espiritual implicado no envolvimento com seitas, neste ano de 2001, lancei o livro Fogo Estranho, o relato de superação de uma ex-testemunha de Jeová que se converteu a Cristo. Nesta obra, o leitor conhecerá toda a minha história na íntegra, além de ficar a par de outras descobertas importantíssimas que fiz através de um trabalho de investigação de alguns anos. Finalizo este vídeo reafirmando o meu compromisso de ser um instrumento de Deus aqui na Terra e por isso nunca deixarei de levar meu testemunho aonde quer que for, para que através da minha vida outras almas sejam libertas do engano.